Fala aí galera, eu sou o T e hoje nós vamos falar sobre o injustiçado, o defensor dos pobres, o defensor dos menos afortunados, aquele que dá forças para que decks off-meta tenham chance no competitivo e que constantemente era visto como bode expiatório pelos jogadores competitivos maléficos a fim de prejudicar o seu deck for fun, de uma forma em que hit a sua chance de competir no formato. Hoje eu quero falar sobre o mal necessário, o Abyss Dweller, que foi finalmente banido nessa última banlist. Pois é, enfim, depois de toda essa questão irônica que é basicamente o Dweller, acho que é consenso a esse ponto que, e o meu microfone diminuiu o volume do nada, essa desgraça, eu acho que a esse ponto muita gente concorda, né? O Dweller é realmente um ban muito bom pro formato, né? Ainda bem que o Dweller foi banido, não é de hoje que o Dweller é uma carta assim por fora que seria muito fácil de mexer e que melhoraria bastante o formato, tendo um último pico de uso no Dweller no formato do Tearlaments, né? Porque ali a gente sabia que o Tearlaments era algo muito recente, obviamente coisas não seriam feitas na banlist em volta dele, mas imaginava-se que uma abordagem interessante poderia ser simplesmente tirar as coisas que prejudicavam um formato que não fosse das coisas novas do deck em si, e um deles seria o Dweller. Outro formato em que aconteceu algo semelhante era o do Salamangreat, onde uma banlist era bem difícil de ser dada, porque o Sala já tinha visto tomando lista o ano de 2019 inteiro, e mesmo assim ele era competitivo, então o Dweller era um hit indireto que ajudaria bastante naquele momento também. E se você for olhar para trás, também vai ter algumas questões em volta do Dweller, apesar de que por lá o formato era mais lento, então dava chance de se recuperar, como por exemplo quando se usava o Dweller contra o BA, desde Necroz, Shadow e afins, né? Enfim, nesse momento o Dweller foi banido na última banlist, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. E olha só, isso tem implicações gigantescas pro formato, porque o Dweller, sinceramente, ele era uma das questões que era usado no principal deck do formato, Ryzel, e acabava escondendo outros decks que agora, quem sabe, eles podem ver a luz do dia finalmente. Vamos acompanhar o que pode acontecer no formato e como o formato muda com o banimento do Dweller. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, antes de você prosseguir com o vídeo, só te dar um recadinho muito rápido e mostrar um post aqui que meu amigo, né, o Joshua Pinheiro, ele fez lá no grupo da Nexus, porque ele tem uma página, né, tinha uma página no Instagram chamada Barões do TCG, que é uma página pro Yu-Gi-Oh! Local aqui da região, né? Inclusive, quando eu vou jogar um torneiozinho, é com eles que eu vou jogar. Tem esse vídeo aqui em cima, ó, que eu mostrei um profilezinho que eu ganhei o torneio há muito tempo atrás, era com essa galera que eu tava jogando. E aí aconteceu o quê? Em uma dessas viagens, né, que é feita aqui na região pra tentar jogar, e foi no Pará, no caso, e acabou acontecendo uma questão, ele explica toda a situação, em que a conta dele foi hackeada e excluída por pura maldade de algum filho da puta, que inclusive ele já diz saber quem é. Mas enfim, não tem questões cabíveis que a gente consiga fazer. E aí ele me pediu a ajuda aqui, e eu peço a ajuda de vocês para acompanharem então a nova página que foi criada, tá? Foi criada uma nova página a fim de tentar recuperar todo esse prejuízo que rolou. Então peço encarecidamente que você dê uma olhada no link na descrição, acesse aí o Instagram dos caras e siga, mano, porque é realmente uma parada muito triste, né? De você ter uma página, um canal, por mais que não seja nada grande, não seja exatamente teu ganha-pão, como é o meu caso, o meu canal não é meu ganha-pão, mas eu fiquei extremamente puto, frustrado e muito triste quando o meu canal foi hackeado. Então eu sei da sensação que é. Então eu peço que, caso vocês queiram, sigam aí pra poder dar uma força, né? Além de que tem um canal aqui também que foi criado no YouTube, um canal novo, né? E que a partir daí será postado jogos e questões da região aqui, né? E do Yu-Gi-Oh! Da região. Então, enfim, acesse aí o link que eu tô deixando na descrição pra fortalecer caso você possa, beleza? É isso aí, vamos para o do vídeo. Let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela eu vou usar novamente o apoio aqui do DB para poder comentar um pouquinho sobre essas questões, essas implicações, e nós vamos falar do nosso amigo Dweller, né? É importante frisar que o Dweller, ele era visto muito como parte do discurso que eu vejo no Shifter, e era parte do discurso que a gente tinha no Mystic Mine, sabe? Como sendo exatamente essa questão que eu ironizei no começo, como sendo a arma dos fracos, a arma em que os outros decks off-meta têm para tentar segurar alguma coisa do formato competitivo. E o Dweller é uma dessas cartas que sempre é colocada como sendo isso aí, né? Parte de uma solução que decks mais fracos acabam tendo para poder jogar contra decks do competitivo, sabe? Irritar ele é meio que dizer pro jogador competitivo que você não vai ter chance de jogar contra o meta, então compre o meta. Eu entendo um pouco essa perspectiva, esse ponto de vista, né? E no formato do Tearlaments, por exemplo, quando se era solicitado isso, o banimento do Dweller para poder melhorar a questão da Mirror, certamente seria um formato muito melhor caso o Dweller tivesse sido banido ali.
tem uma diferença gritante do momento do Tiara pro momento de agora. É que o duelo era feito pelo Tiara Limit, sim, atrapalhava a Mirror, era chatíssimo, atrapalhava sim a Mirror e certamente seria melhor se não tivesse. Mas ele era uma carta que impedia os efeitos no cemitério, que é justamente onde os Tiara Limits trigavam, né? Então o Dweller sendo banido acaba colocando uma questão dessa. Não, olha só, um puta counter pra Tiara, que é o Dweller, não pode ser banido agora porque os outros decks precisam dessa ferramenta para tentar ganhar também, mesmo que o Tiara conseguisse fazer. Tanto que a Konami, ao invés de mexer em algumas coisas do formato naquela época, porque a banlist saiu bem um pouquinho depois das cartas novas chegarem do formato do Tiara Tier 0 ser vigente, ou seja, uma banlist em alguma coisa ali eram praticamente irreais de se imaginar, mas eles acabaram soltando cartas da lista, né? Não encostaram no Shifter, soltaram a Fissura, soltaram o Macrocosmos, porque os principais decks para competir naquele formato eram coisas que fossem no completo oposto do Tiara. Então se o Tiara é um deck que vai fazer efeitos no cemitério, ter um deck que fizesse Dweller que não fosse o Tiara não era muito recomendado. O mais recomendado era que você usasse um deck como um Exorcister da vida, como um Flounder Reese da vida, ou até um Splight da vida, que abusasse dessas cartas aqui, ó, dessas dinâmicas, porque era a única chance que você teria de ganhar desse deck, era sendo covarde. Um deck que fizesse Dweller não ia ser suficiente. Um deck que fizesse Dweller e não fosse o Tiara Limit, tá? Então tem um contexto específico aí, né? Que nesse formato aqui, tem-se essa argumentação de que era uma ferramenta que mesmo que o Tiara usasse, os decks combatentes ao Tiara não eram exatamente decks de Dweller. Então tinha-se ali uma questão de, beleza, não vamos mexer nele agora. A questão é que agora nesse formato, o Dweller ele é simplesmente usado pelo principal deck do formato para afastar decks rogues of meta, sabe? Então agora é um contexto um pouco diferente. Não é que é usado o Dweller em decks para tentar jogar contra Ryzo. É que o Ryzo usa o Dweller como parte da endboard para poder compensar uma fraqueza na endboard do deck puro. Então você acaba segurando alguns decks que não deveriam ser segurados pelo principal deck do formato. Olha só que pica. Então é um contexto completamente diferente, sabe? Não é... Tudo bem que no formato do Tiara, se tivesse algum deck de cemitério que não fosse o Tiara, que você tivesse a babaquice de usar, você ia se fuder porque o Tiara consegue fazer Dweller. Tudo bem, tem esse contexto. Mas tinha-se essa muleta, né, de você poder usar algum deck que fizesse Dweller pra tentar ganhar do Tiara. Apesar disso não dar certo, e o que dava certo era mais esses decks como eu mostrei aqui, né. Mas enfim, ainda tinha-se essa muleta. Pro Ryzo não. Pro Ryzo não, você não vai colocar um Dweller na endboard pra jogar contra o Ryzo. Você pode pegar a parte de Fiendsmith, tá? Essa parte de Fiendsmith você pode até pegar, tudo bem? Mas a parte de Ryzo do principal deck, não. Então tem essa questão, que era muito mais fácil, porque agora tá claro, cristalino e nítido, que o Dweller não é mais a ferramenta pra proteger o coitado, pra jogar no formato competitivo. Na verdade, ele é uma ferramenta de opressão usada pelo principal deck do formato. Então isso mudou, e aí só tentando contextualizar que é o motivo pelo qual talvez as pessoas nem tenham ficado muito puta com o banimento do Dweller, sabe? Porque parece ser um pouco desconectado, assim como foi o Linkuriboh na época. Muita gente ironizando o banimento do Linkuriboh, apesar de ter achado que foi um hit decente. E o Link Decoder, por exemplo, que é um hit decente, apesar do jogador de Mathmatical de Cyberse ter perdido uma carta muito boa. Então, tem essas questões, e o Dweller eu acho que não teve muito barulho muito por causa disso, porque você via que o Dweller era usado como ferramenta de opressão no principal deck do formato. Mas e agora que ele se foi? Bom, a gente pode esperar algumas aberturas de decks que eram afastados pela simples existência do Dweller no principal deck do formato, que era o Ryzo. E esses decks, um dos principais que eu sempre via como sendo um deck que, pô, esse deck é muito maneiro, ele é interessante e tal, ele pode não ser de fato o deck mais forte, mas tem muitas ferramentas legais, mas infelizmente ele tá no formato errado, que é o Crystron, cara. O Crystron é um deck que eu já comentei um pouco sobre ele com vocês, eu vou deixar o card aqui em cima comentando sobre o Crystron, e eu acho que até nesse mesmo vídeo eu falo que o Crystron teve o azar de ser um deck que trabalha com duas questões que são muito presentes no formato. Uma delas é o banimento, e se você não sabe, o banimento é a mesma ferramenta que o Malice usa para poder jogar. Então todo mundo tá preparado para jogar contra o Malice, impedindo que ele bana as cartas. E como que você impede isso? Você acaba usando no formato o Artifact Lancia, é uma das cartas que você usa, e tinha até o nosso amigo, o Chaos Hunter, cadê ele aqui, ó? O Chaos Hunter, que era um dos sites que você usava contra o deck de Malice, né? Então o Crystron ele ainda tinha essa questão, que isso não vai mudar de fato, mas além disso, o Ryzo usa o Dweller, então você acaba se fudendo em N frentes, porque é muito mais fácil de você tomar um Dweller do que tomar um Lancia, porque o Lancia o cara tinha que comprar. Agora até que mudou um pouco, porque tem o Tachyon e o Tachyon pode pegar o Lancia, então você continua se fudendo, mas você tomava o Dweller 100% das vezes, caso você não impedisse o oponente de chegar lá, certo? E isso atrapalhava muito, muito a existência do Crystron. O Crystron vai passar a ser um deck relevante, competitivo no formato por causa do banimento do Dweller?
Ainda tem as questões do Malice, como eu disse, né? As cartas anti-Malice aqui que acabam podendo fuder o Crystron. E o Crystron será muito mais fudido por essas cartas do que o Malice, principalmente porque em All-in vai chegar as outras cartas de Malice e vai deixar o Lance aqui muito mais fraco contra ele, coisa que não vai acontecer com o Memônio Crystron. Mas certamente dá pra você usar agora, diferentemente de antes, que era quase inviável. É claro que teve até um Crystron que topou, se eu não estiver enganado, em algum ICS, ele podia conseguir resultado em um regional, porque ele é um deck realmente interessante, tá? Ele é muito interessante esse deck. Então, assim, ele é um deck agora que de repente pode aparecer por aí, cara. Pode aparecer coisa que não dava antes. Ele ainda toma parte do hate que ele sempre tomou, que é o Lancia e cartas que impedem banimento, mas pelo menos a parte do duelo você não toma. Isso, quem sabe, já é um plus interessante pra você poder usar e começar a ver mais Crystron no formato que a gente não conseguia ver antes. Outra coisa também que pode aparecer um pouco mais é o Mitsurugi, né? O Mitsurugi é um deck que os efeitos deles trabalham com o cemitério também, apesar dos monstrinhos de main deck terem efeito no campo e entregarem se eles são normal, special ou tributado, então eles podem entregar entrando no campo ou sendo tributado, mas ainda assim é um deck que tributa as cartas, e aí vai ter efeitos relevantes para serem ativados no cemitério. E quando você é um deck que não tem espaço para muita tech e tal, e você acaba não usando muita hand trap para tentar parar o oponente, porque não cabe no teu deck, dificilmente você vai comprar múltiplas para fazer impacto de fato, porque botar 9 hand trap e comprar uma pra dar no Rise não vai fazer diferença, o cara vai continuar combando igual. Então você vai acabar tomando o Dueler e você vai ter que lidar com o Dead Nader, você vai ter que lidar com a hand trap que o cara tem, e isso tende a ser um pouco penoso e tende a não ser muito legal. Então acaba que o Mitsurugi é um desses decks que acaba se fudendo, né? Um deck que tem um pouco essa vibe também, que como eu disse, na verdade, o Crystron, né? Que você acaba tendo, o Crystron ele tem espaço bem maior para tech card do que o Mitsurugi, né? Mas enfim, mas para esse tipo de deck, acaba sendo uma opção obrigatória você ficar usando algumas cartas um pouco lamentáveis, né? Que é o Forbidden Droplets, por exemplo, que você tem que ter no deck. O Droplets é incrível no formato, eu quero usar o Droplets. Não necessariamente, apesar de você poder, mas você precisa, porque o Duelet trabalhava demais. Ou então você acabava tendo que usar um Exceedon Core, que a gente lembra na época do Pearl, para poder tirar o Noah, e muita gente pode até olhar e pensar, ah, não, tem que tirar o Dead Nader. Não é o Dead Nader que é o problema, era o Dueler, para esses decks aqui que eu tô citando, tá? Então Mitsurugi e Crystron acabava tendo que usar algumas cartas, né? Como o Dueler e o Droplets, independente se era um deck que tem espaço de muita ou de pouca tech. O Mitsurugi aqui e até o Memento, você pode argumentar que é um deck que tem espaço para pouca tech, então ele acaba tendo que usar algumas techs mais explosivas, como o Droplets é. Mas e o Crystron, que cabe bastante tech até? O Crystron tinha que usar também, porque ele era obrigado por causa do Dueler. Então isso já não precisa mais acontecer, entende? Então você pode ter um crescimento maior, sem falar que em All-in chega novos suportes para Mitsurugi. É suficiente para deixar o deck como sendo uma força muito maior? Talvez não, mas certamente é uma parada que pode crescer em popularidade, assim como o Memento não cresce em popularidade só por causa do Dueler, eu acho, tá? Porque, enfim, não era tantos, apesar de ser um deck que trabalha com destruição, não são tantos efeitos assim que trigam no cemitério, apesar de ter a fusão que busca o campo, apesar de ter o Morcego, apesar de ter, qual é o outro? O Kuriboh, apesar de ter, enfim, tem alguns efeitos sim, então atrapalha bastante o turno, né? Então abre um pouco mais de espaço de Memento pra Memento jogar aí, mas não creio que o Memento é um dos decks que suba por causa da não existência do duelo no formato, mas vocês entenderam, né? Outro deck que acaba sofrendo menos hate ainda é o Fiendsmith, né? Deck de Fiendsmith e afins, que inclusive pode crescer bastante popularidade, tá? Druidwurm foi banido não, limitado, né? O Shifter foi limitado, se toma muito menos hate com relação a isso, mas o Dueler também é uma opção, né? O Dueler que é usado no Rise, enfim, como todo mundo já sabe, mas o Fiendsmith, ele acaba sendo uma engine que continua podendo ser usado com Malice, continua podendo ser usado com o Ryzel, mas também agora eu acho que ele ganha muito mais força para ser um deck individualmente, para ser um deck separado, podendo ser um Fiendsmith com Busquete, um Fiendsmith com Good Stuff de Kashira e afins. Pode ser o caso, sabe? Então o Fiendsmith acaba ganhando muito mais força com o banimento desse Dueler, talvez existindo muito mais como um deck individual do que antes, certo? Mas esses aqui, a gente já sabe que eles existem no formato, né? O deck de Mermeio, por exemplo, é um deck que também já existe no formato, e ele usa o Dueler muito bem, né? Porque o Dueler e o Bahamut são cartas que você usa, exige água, que você detacha porque sim, e esse detachar porque sim intriga Draguns mais vezes, então é muito, muito bom. Sem falar que você acaba tendo uma ferramenta opressiva contra alguns outros decks específicos também, que no caso é esse Dueler. Então o Mermeio acaba tendo isso, apesar do Mermeio também tomar uns Dueler dolorosos, né? Mas agora você já não toma mais esse Dueler, beleza? Então esse deck a gente já conheceu no formato, porém, cara, podem aparecer mais coisas, como por exemplo, o Unchained. O Unchained teve o Charvara fora da lista, né? Então o Charvara que tava 1 agora tá 2, mais carta no main
deck pra te ajudar. É um deck de Fiend, então o Fiend Smith é muito bem-vindo. Fiend Smith não existia na época que o Unchained era meta, tá? E as interações do Unchained são interessantes, e ele é um deck que não se incomoda com as destruições. Então não se incomodar com as destruições significa que talvez você não se incomode tanto com o Dead Talvez não seja uma interação muito legal essa do Dead pra cima desse deck, né? Do deck de Unchained. É um deck que também não tem lá um espaço gigantesco pra tech cards, então ele joga um pouco diferente, né? Enfim. Mas o fato de não ter o Dweller faz com que ele possa, talvez, ser uma opção que ninguém olhou antes. Ninguém olhava antes porque não valia a pena. Você tinha 3 Shifter, você tinha os Druidwurm também, né? Que acabava... Apesar desse deck conseguia fazer o Griffon, o Baal e tal, mas enfim. O Dweller também era uma ferramenta que atrapalhava muito esse deck. E agora, além de tudo isso ter diminuído e até deixado de existir como Dweller, ainda teve retorno de carta da Banlist e os Fiend Smith não foram mexidos. Então, o Unchained, quem sabe, possa vir a ser uma opção interessante, né? Talvez, se não como deck, talvez como uma mini engine para um deck como o Will Bell, que é um deck sempre muito opressor, sempre muito opressivo, e em um formato em que, é claro, as coisas vão mudar agora, né? Mas lembra como estava o formato antes? A gente podia ter decks que talvez nem usassem hand trap, ou pelo menos não usasse um monte de hand trap de Soma de Ash, Veiler, Nibiru, Imperma, essas cartas que precisam ser pareadas para ter impacto, né? Em cartas de hand trap de baixo impacto, né? Por quê? Porque o Ryzel, sendo o principal deck do formato, do jeito que era antes, ele até incentivava que a gente conseguisse usar vertentes diferentes de deck, porque você conseguia quebrar a mesa, né? Além de que tinha-se o TTT em múltiplas cópias, o TTT te desincentiva a ficar usando essas cartas de impacto baixo, então as decklists mudavam um pouco, tanto que o momento que ganhou o último ICS, se eu não me engano, ele nem tinha hand trap no main deck, e se tinha era um Fualos, alguma coisa assim, então possibilitava que um deck com espaço de 12 deck cards não fossem 12 hand traps e tivesse algumas cartas de board breaker, por exemplo, mas isso era possível por causa do uso do Ryzel. E quando você tem um formato meio assim, que eu não sei se isso vai se manter, deck como o Will Bell acaba ficando forte, cara, porque você não vai ficar tomando uma enxurrada de hand trap e não dá pra quebrar a mesa dele não. E se ele não toma os hate, que você pode acabar tomando com o Dueler, que atrapalha pra cacete, né, e esses hates aqui de banir carta do cemitério, o Will Bell, quem sabe, possa voltar sim, ser uma opção pro formato, o que é um pouco chato. Eu não gosto do Will Bell, mas tá aí, mano. O Fenton Will Bell agora tá isso é uma diferença, mas tá aí o Will Bell podendo ser uma opção. E não só isso, cara. Será que o Tiara Laments não é um deck que vai ter agora uma chance competitiva maior com o banimento do Dweller? Porque você ia tomar Dweller 100% das vezes, o deck não tem espaço de tech. Se o Memento tem pouco espaço de tech, bom, o Unchained tem pouco espaço de tech, o Tiara não tem espaço de tech. Então basicamente você ia tomar todas as vezes esse Dweller e você ia se fuder, e se fuder geralmente não é muito bom. Mas agora que ele não existe, o Tiara Laments é um deck que é só camada de jogada pra cima de camada de jogada, podendo usar os Fiend Smith também, e quem sabe ele possa sim ser uma opção interessante, tá? Não vou me surpreender muito não se o Tiara Laments for um deck que a galera vai usar como sendo uma opção pra esse formato, ainda mais do jeito que tá antes de All-In. Quando o All-In chegar, muda tudo, porque aí o Malice vai ser o principal deck disparado, mas por hora o formato tá um pouco aberto e as pessoas vão testar e testar muitas coisas. Então não me surpreenderia se a gente visse bastante Tiara Laments de novo por aí, mesmo sem a Kit, tá? Obviamente, ela não voltou da lista como algumas pessoas esperavam. Se tivesse voltado a Kit, beleza. Eu acho que esse deck seria talvez aí top 3 melhores opções de formato. Não voltou, mas ainda assim é um deck que tem sim opções, tá? Por causa de como os decks interagem, né? Enfim, Ryzel e tal. O Malice junto com ele, então, cara, tem alguma coisa aqui. Eu acho que vai ter alguma coisa pra você poder usar esses decks nessa estrutura, que são decks que eram desincentivados a serem usados antes por causa da existência do Dweller e do Dweller no principal deck do formato, que era o Ryzel. Ou seja, agora a gente pode ter uma diferenciação bem interessante no formato, né? Pra você que quer ver mais decks performando, talvez a gente veja por agora. Pelo menos até a All-In chegar, porque quando a All-In chegar, aí se prepara. Você vai ver um monte de Malice, você vai abusar o Malice, você vai querer que o Malice seja banido. Inclusive, falharam em prever isso, né? Porque não sei se falharam em prever, mas se foi uma opção que eles fizeram porque sim, foi errada. O Malice certamente deveria ter tomado mais coisas do que tomou, né? Porque do jeito que tá fraco. Do jeito que tá, foram hits fracos, né? Eles deveriam ter mexido mais pensando o quê? Foi dado hits, tantos hits no Ryzel. Talvez se você olhar em comparação na quantidade de cartas, é claro que em qualidade de cartas, o Ryzel tomou muito mais, apesar de ainda existir. O Malice, em quantidade, você pode argumentar que sim, foi a mesma quantidade de cartas que o Ryzel tomou, mas em qualidade nem se compara, em qualidade de hits em que o Malice tomou. Mas isso sozinho não seria um problema. O problema é que a Win chega trazendo cartas absurdamente boas pro Malice, não só as próprias cartas de Malice, mas as cartas de Ignister também, e aí eu acho que foi um problema que eles deixaram passar. O Malice deveria ter tomado
muito malista agora, porque os suportes que vão chegar depois iriam corrigir essas falhas. Agora ele continua sendo um deck com qualidade muito boa por enquanto já, e quando chegar, aí ele desvirtua muito mais. Mas por agora você vai ter espaço para poder criar em cima de um formato mais aberto, podendo explorar a ausência do duelo no jogo. E é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos, e até mais. Tchau!